Seja o centro das atenções. Captar a atenção do seu filho. Objetivo do capítulo: ensinar o leitor a aumentar a atenção do seu filho para si, para que as oportunidades que ele tem de aprender consigo aumentem. Para aprender é preciso prestar atenção às pessoas. Por que motivo é tão importante que o seu filho preste atenção às pessoas? Há muitas coisas que o seu filho ainda não consegue fazer, mas uma coisa que as crianças fazem muito bem é prestar atenção ao ambiente que as rodeia e aprender com o que veem. Os bebês veem bastante bem pouco tempo depois do nascimento, e aprendem muito sobre o mundo, as pessoas e os objetos que os rodeiam observando-os em ação. São também surpreendentemente bons em ver padrões nas ações das pessoas e objetos que os rodeiam. Aprendem a esperar que as pessoas se movam e ajam de determinada maneira e ficam surpreendidos e intrigados com eventos inesperados. Na verdade, prestam mais atenção ao inesperado do que à rotina e ao que é previsível, para que possam compreender novas coisas. Observar e escutar as pessoas são atividades de aprendizagem muito importantes para as crianças pequenas, talvez as atividades de aprendizagem mais importantes, pelo fato de aprenderem muito com a interação com as outras pessoas. A maior parte dos bebês prefere observar as pessoas e interagir com elas a qualquer outra atividade. Os seus cérebros estão ligados de tal maneira que observar e interagir com as pessoas são as atividades mais agradáveis de todas, assumindo que não têm fome, não estão cansados nem desconfortáveis. O que acontece no autismo? Todavia, as crianças pequenas com transtorno do espectro do autismo, TEA, não mostram um interesse tão grande em observar e interagir com as pessoas como as outras crianças. Por que será que isso acontece? Há duas explicações possíveis e diferentes acerca das quais pode ler. Uma sugere que as crianças com autismo têm mais dificuldade do que as outras em compreender o que veem e ouvem que seja complexo e imprevisível. Não há dúvida de que as interações sociais são complexas e, por vezes, imprevisíveis, requerem que a criança compreenda as expressões faciais, a fala, os sons e os gestos. Os objetos, por outro lado, são mais previsíveis e geralmente menos complexos do que as pessoas. Quando uma criança pequena interage com um objeto, ela tende a responder de uma forma confiável e previsível. A criança pode fazer com que o objeto repita a mesma ação vezes sem conta. As pessoas agem espontaneamente e de forma mais variável que os objetos, nem sempre respondem da mesma maneira. As pessoas que estão a tentar captar a atenção de uma criança podem ser, por vezes, muito estimulantes. Podem falar muito depressa e com muita emoção, criando muitos sons para a criança processar de uma só vez. As pessoas podem também mover-se e gesticular durante as interações, falando com as mãos e mudando as expressões faciais rapidamente para se adequar ao modo e ao tom da conversa. Toda esta informação pode ser, por vezes, demasiado estimulante para a criança, cuja resposta pode ser agitar-se ou retrair-se. Esta costumava ser uma forma muito popular de compreender o autismo, mas as pesquisas sugerem que esta perspectiva não é a mais exata para compreender a pouca atenção que as crianças dedicam aos outros. A outra linha de pensamento sugere que as crianças pequenas com autismo estão menos sintonizadas com as outras pessoas logo desde o início. Esta linha de pensamento começa com a descoberta por parte dos cientistas de que as crianças vêm ao mundo com uma capacidade tipicamente inata de observar e interagir com as outras pessoas acima de tudo o resto. Tal como com qualquer outra característica, algumas crianças têm menos quantidade desta atração incorporada do que outras. No autismo, esta preferência inata pelas pessoas parece estar diminuída. Pelo fato de as pessoas terem menos interesse, o mundo físico pode competir mais fortemente pela sua atenção do que aconteceria numa criança que tem uma forte atração inata pelas pessoas. Repare que o resultado das duas teorias é que as crianças com autismo consideram a interação com objetos mais interessante e a interação com as pessoas menos interessante, ao contrário das outras crianças. Por que motivo é isto um problema? Quando as crianças pequenas não prestam muita atenção às pessoas que gostam delas, perdem muitas oportunidades de aprendizagem. As crianças precisam de prestar atenção a tudo que as outras pessoas fazem, os seus movimentos físicos, a linguagem corporal, as expressões faciais e as palavras, para aprenderem. Aquilo que as crianças pequenas aprendem sobre comunicação, emoções, linguagem e interação social, resulta das múltiplas experiências individuais de observar, imitar e interagir com as pessoas.
Se não passarem muito tempo sintonizadas com os pais e as outras pessoas, ou seja, se não passarem muito tempo focadas nas expressões, vozes e ações das outras pessoas, a sua aprendizagem pode ser mais lenta, especialmente a aprendizagem sobre a comunicação e os jogos sociais. Para aumentar a taxa de aprendizagem, a atenção para com as outras pessoas deve ser aumentada. A atenção lança um holofote sobre as pessoas, iluminando-as e realçando as suas ações, a fala e as emoções, que são fulcrais para o desenvolvimento social. Em resumo, prestar mais atenção às outras pessoas é igual a mais oportunidades de aprender com elas. Como pai, esta era a parte mais motivadora da abordagem do modelo Denver de intervenção precoce. Faz todo sentido que uma criança possa progredir melhor se for ensinado o mais cedo possível a prestar mais atenção aos outros, dando mais oportunidades de aprender através dessas observações. Além disso, é encorajador trabalhar com uma criança que está a olhar para nós e a prestar atenção. De tudo o que aprendi, as técnicas desta área foram as que mais usei e achei mais úteis. O que pode fazer para que o seu filho preste mais atenção às pessoas? Como é que pode, enquanto cuidador, entrar no foco de atenção do seu filho? Existem 5 passos específicos que pode dar para aumentar a atenção do seu filho para si. Passo 1. Identifique o que está sob o holofote da atenção do seu filho. Passo 2. Entre no palco, tome a sua posição. Passo 3. Elimine a concorrência. Passo 4. Identifique a zona de conforto social do seu filho. Passo 5. Junte-se ao seu filho seguindo a liderança dele. Nas páginas que se seguem descrevemos como realizar cada um destes passos, fornecendo-lhe ideias para atividades que pode tentar e sugestões acerca do que pode fazer se surgirem problemas. Passo 1. Identifique o que está sob o holofote da atenção do seu filho. A maioria das crianças com autismo está interessada em objetos e brinquedos, e passa muito do seu tempo a manipulá-los e a brincar com eles. Se isto é verdade para o seu filho, então, provavelmente, ser-lhe-á fácil descobrir materiais interessantes para brincar. Muitas vezes, as crianças pequenas sentem-se muito motivadas em obter objetos, manipular objetos favoritos, criar efeitos interessantes com objetos e obter ajuda com objetos que apreciam. Muitas delas também gostam de jogos físicos ativos que os pais inventam, como algazarras, dançar, correr, saltar e balançar. Ao incluir materiais que se relacionem com os interesses e preferências do seu filho, quer seja um brinquedo favorito, tal como um comboio, um personagem de animação preferido, ou uma atividade preferida, como as cócegas, pode criar situações de aprendizagem durante as quais há a possibilidade de o seu filho lhe prestar atenção e interagir consigo, e, assim, aprender consigo. Além disso, implementar interações sociais no interesse do seu filho por objetos específicos irá permitir-lhe aumentar as competências sociais da criança. As interações sociais ficarão ligadas às suas atividades favoritas e tornar-se-ão mais recompensadoras para o seu filho. Explicação. Os materiais altamente apelativos e atividades de brincadeira motivam as crianças a interagir com os seus pais. Uma criança motivada é uma criança feliz, atenta aos pais e pronta a aprender. A motivação forte apoia aprendizes ativos ao invés de observadores passivos, e os aprendizes ativos mostram iniciativa e espontaneidade, 2 características a fomentar em crianças pequenas com autismo. Uma criança motivada também quer continuar uma atividade, o que lhe dá assim quanto pai a hipótese de incluir muitas oportunidades de aprendizagem dentro dessa atividade. Quanto mais tempo durar uma atividade, mais oportunidades de aprendizagem poderá criar. É por isso que deve saber quais são as atividades e os brinquedos preferidos do seu filho, para que possa criar oportunidades de aprendizagem para ele. A atividade que se segue irá fornecer-lhe ferramentas para identificar as atividades e materiais preferidos do seu filho. As perguntas irão ajudá-lo a focar a sua própria atenção naquilo que está sob o holofote da atenção da criança. Atividade. Descubra os objetos de que o seu filho gosta. Durante os próximos dias despenda algum tempo a observar a criança durante os 6 tipos de atividades que se seguem. 1. Brincar com brinquedos ou outros objetos. 2. Brincadeiras sociais. 3. Refeições. 4. Cuidados, banho, mudar a fralda, vestir, hora de dormir. 5. Atividades com livros.
6. Tarefas domésticas. Seguem-se algumas ideias para tentar perceber quais os interesses do seu filho e ao que presta atenção. Em cada um dos 6 tipos de atividades listados, repare nos interesses dele naquilo a que ele presta atenção. Para cada um deles, faça uma lista de objetos, materiais, brinquedos ou jogos físicos que o seu filho parece procurar e apreciar. Providenciamos um quadro de modo a manter a lista neste livro, se assim o quiser. Encontra-se na página 83. Se o seu filho não procura naturalmente objetos ou jogos físicos, prepare alguns materiais ou brinquedos e incentive-o a brincar com eles ou a manipulá-los para ver do que ele pode gostar. Em seguida, responda a estas perguntas, a partir do que observou do seu filho enquanto ele estava envolvido nas atividades listadas acima. Para cada uma das 6 atividades. Que objetos ou atividades o meu filho procurou? Que objetos o meu filho gosta de observar, agarrar ou segurar? Que atividades levaram o meu filho a pedir-me a mim ou a outro familiar para o ajudar ou fazer? O que faz o meu filho sorrir e rir? O que acalma o meu filho quando está zangado ou anima quando está rabugento? Se o seu filho não mostra muito interesse em brinquedos tradicionais, então foque-se na receptividade da criança a outras atividades diárias. Existem muito poucas crianças que não se aproximam de nada ou de alguém, ou que não ajam sobre algum objeto sem serem orientadas. Acontece, mas é muito raro. Quando o seu filho se movimenta sozinho pela casa, do que é que ele se aproxima ou afasta? Quando ele toca ou pega em algum objeto, ou observa algo, o que é? Quando brinca fisicamente com ele, fazer cócegas, embalar, apertar, rodar, ou qualquer outra forma, quais são as reações dele? De quais lhe parece que ele gosta? Por vezes, os objetos preferidos das crianças são bastante invulgares para a sua idade ou são usados de uma forma repetitiva ou limitada. Por exemplo, Pablo, de 26 meses, passa os dias com o comando da televisão na mão. Mantém a televisão ligada e vai mudando os canais em pé diante dela ou sentado no sofá. A maior parte do seu tempo é passada diante da televisão, e os esforços para apagar ou tirar-lhe o comando da mão conduzem a grandes birras. Um erro que eu cometi foi tentar dar muitos brinquedos interessantes ao meu filho, esperando que ele aprendesse a brincar com eles se eu descobrisse alguma coisa que captasse a sua atenção. Era muito mais fácil e mais eficaz pegar naquilo que ele estava a usar como brinquedo e criar um jogo em torno disso. Desenvolvemos jogos tão simples como fazer cócegas numa parte do corpo com um pano do pó, que eram muito divertidos e mais eficazes do que implorar ao meu filho que cumprisse os objetivos apontando obedientemente para uma parte do corpo. Alguns dos jogos preferidos do meu filho incluíam rodar, pegar enquanto rodopiávamos, saltar para dentro e para fora do berço e brincar com os carros. Todos eles criados a partir de atividades diárias simples que depois nos permitiam acrescentar mais oportunidades de aprendizagem. Matias, de 3 anos, gosta de se deitar nas costas do sofá e espreitar pela janela durante horas sem fim. Revela pouco interesse em brinquedos, pessoas ou quaisquer atividades a acontecer em sua casa, embora existam brinquedos e atividades interessantes, graças à sua irmã de 4 anos e aos animais de estimação. Ainda que os interesses do seu filho sejam invulgares, são interesses, e pode acrescentá-los à sua lista. Há algumas crianças pequenas que não se interessam por brinquedos nem por qualquer tipo de atividade. Para estas crianças iremos ensiná-lo a criar mais jogos sociais, também denominados rotinas sociais sensoriais, ou outro tipo de rotinas face a face. Posteriormente, o que fazer para que o seu filho se interesse por brincar com brinquedos? Descrevemos estratégias para criar esse tipo de atividades com o seu filho no capítulo 5. Resumo do passo 1. Se seguiu e realizou as atividades mencionadas, aprendeu bastante sobre os interesses e preferências do seu filho, assim como os objetos e atividades que captam a atenção dele. Veja se concorda com a maioria das afirmações constantes na checklist que se segue. Se assim for, está agora na posse de conhecimentos importantes sobre a atenção do seu filho, conhecimentos que irá utilizar no passo 2. Caso contrário, comece a fazer experiências para descobrir os gostos da criança em cada uma destas categorias. Checklist da atividade. O que gosta o meu filho de fazer? Sei de uma quantidade de brinquedos ou objetos com que o meu filho gosta de brincar. Sei quais os jogos sociais, jogos sem brinquedos, como cócegas ou algazarras,
que fazem o meu filho sorrir. Sei de algumas atividades ao ar livre que o meu filho gosta, andar de baloiço, caminhar, etc. Sei de alguns objetos e atividades que tornam o meu filho mais feliz quando está de mau humor. Sei de algumas canções ou sons que o meu filho gosta de ouvir. Sei de algumas atividades ou brinquedos que posso usar enquanto estou envolvido em atividades como as refeições ou os cuidados, refeições, banho, vestir, mudar a fralda, hora de deitar-se, que podem fazer o meu filho sorrir ou rir. Sei o que o meu filho gosta de fazer com os livros. Então, e Pablo? Tal como descrito acima, o único interesse de Pablo pelos objetos era segurar no comando. A mãe de Pablo ofereceu-lhe inicialmente uma vasta seleção de brinquedos para ver se ele trocava o comando por qualquer item que ela oferecesse, mas ele não parecia interessado nos outros objetos. Então, a mãe começou a pensar nos efeitos ou ações que poderia utilizar para captar a sua atenção. Tinham visto sorrir levemente quando a irmã lhe fizera cócegas, por isso começou por experimentar as cócegas. Para sua surpresa, Pablo riu-se. Nessa altura não se preocupou em tirar-lhe o comando das mãos, em vez disso, levantava as mãos e agitava os dedos de cada vez que dizia cócegas. Pablo não se afastou e até se inclinou na direção da mãe em antecipação às próximas cócegas. À medida que Pablo se entregava ao jogo e relaxava, já não segurava o comando com tanta firmeza e a mãe conseguiu suavemente tirar-lhe enquanto continuava a fazer-lhe cócegas. Assim que ficou fora do seu alcance, a mãe ocultou-o atrás dela para que o objeto permanecesse fora do campo de visão e não o distraísse do jogo. A mãe de Pablo também descobriu outras formas de lhe fazer cócegas, tais como soprar-lhe no pescoço e na barriga. Mostrou-lhe como levantar a camisola para ela lhe soprar na barriga, e fazia os possíveis por soprar sempre que ele fazia isto. Quando Pablo estava cansado, a mãe oferecia-lhe outros objetos que ele podia querer segurar e mostrava-lhe como funcionavam, tal como bater com a colher de pau na mesa ou pressionar os botões de um telefone de brincar. Com o comando longe da vista, Pablo estava mais receptivo a explorar coisas novas. Ainda tinha tendência para repetir a mesma ação com o objeto, mas agora a mãe sabia que podia afastá-lo do comando e envolvê-lo em atividades mais apropriadas para a aprendizagem. Então, e Matias? Matias era o menino que revelava muito pouco interesse pelos objetos. Preferia deitar-se nas costas do sofá e olhar pela janela durante a maior parte do tempo. O pai não sabia o que fazer para atrair a sua atenção para os brinquedos, e depois de cada tentativa Matias regressava para o sofá. Por isso, o pai de Matias tentou uma abordagem diferente para interagir com o filho. Na próxima vez que Matias caminhou em direção ao sofá, o pai levantou-o e atirou-o para o sofá. Repetiu este jogo algumas vezes, ajudando Matias a descer do sofá, estendendo os braços para lhe pegar e deixando-o cair no sofá. Agora Matias começava a compreender o jogo, e depois de cair, caminhava em direção ao pai para ser içado e atirado para o sofá. Ao tentar descobrir o que Matias gostava, o pai apercebeu-se que Matias gostava de mais coisas para além do sofá, e sorria e voltava para mais quando era lançado pelo ar. De modo que o pai experimentou um pouco com outros jogos de movimento. Descobriu que Matias gostava de ser deitado sobre o ombro do pai e rodopiar pela sala a fingir que era um avião, que gostava de ser balançado ativamente na grande bola de exercícios, que gostava que o pai o atirasse para cima da cama e pressionasse o peito com uma almofada, que, depois do banho, gostava de ser esfregado com veemência com uma grande toalha e muita ação. Durante este tipo de atividades, havia mais probabilidades de Matias rir, sorrir, olhar para o pai e puxar pelo pai para este repetir o jogo. O pai de Matias também descobriu que podia introduzir um boneco de peluche nestes jogos físicos na cama e usou um urso de peluche para fazer cócegas e empurrar. Matias inclinava-se para o urso, pedindo mais, o primeiro interesse que revelava pelos seus animais de peluche. Matias gostava quando o pai cantava, cabeça, ombros, joelhos e dedos dos pés, à medida que secava estas partes do corpo com a toalha. E gostava quando o pai ficava diante dele e não atrás para o empurrar no baloiço, que o empurrasse com força e depois o segurasse nos seus braços. Matias ria-se, contorcia-se e depois olhava para o pai à espera de mais. As observações do pai e as experiências que fez ajudaram-o a identificar do que Matias gosta. Passo 2. Entre no palco, tome a sua posição. Explicação. A comunicação social ocorre especialmente através dos olhos, rostos e corpos.
Queremos que as crianças olhem para nós, que estabeleçam contato visual repetido, e que tenham uma visão clara do nosso rosto, expressões, padrões do olhar e da boca enquanto falamos. Em geral, manter as crianças sentadas enquanto brincamos com elas ajuda-nos a ficar debaixo do holofote, ou no centro das atenções. Estar sentado ajuda a focar a atenção do seu filho, porque a cadeira proporciona apoio e impede a criança de se afastar com facilidade. Sentar-se diante do seu filho para ler um livro ou brincar com um brinquedo pode parecer-lhe uma posição estranha, mas segurar a criança no seu colo para ler não lhe permite envolver-se numa interação face a face e limita as trocas sociais. Assim que se habituar a ler livros e brincar em frente do seu filho, irá tornar-se um hábito, e já não terá de pensar mais nisso. Se utilizar um puff ou uma cadeira que tenha braços e proporcione apoio, há maior probabilidade de o seu filho se manter concentrado na atividade interativa. Pense em si mesmo como um professor pré-escolar e não como a avózinha. Nesta altura é preciso obter a atenção do seu filho e não o mimar. Encontre posições que o coloquem sob o holofote. Quando está a brincar ou a cuidar do seu filho, comece por posicionar-se de modo a que ele tenha uma visão nítida do seu rosto e olhos. Tanto quanto possível, procure estar perto dele, ao mesmo nível e frente a frente, tanto durante as brincadeiras como durante os cuidados. Nunca é demais realçar a importância do posicionamento para aumentar a atenção da criança para as pessoas e para as oportunidades de aprendizagem. Seguem-se algumas ideias para se posicionar a si e ao seu filho de modo a que a aprendizagem ocorra mais facilmente. Posições em que o seu filho está deitado de costas e o leitor está sentado e inclinado sobre ele são fantásticas para jogos sociais, jogos de dedos, canções e rotinas breves. O momento de mudar a fralda, quer na mesa ou no chão, é uma altura excelente para se posicionar face a face e falar com o seu filho, cantar algumas canções ou fazer brincadeiras de dedos. Sentar-se no chão com as pernas esticadas diante de si, com a criança deitada de costas sobre as suas pernas ou entre elas, é também uma excelente posição para cócegas na barriga ou brincadeiras com dedos e para jogos sociais como o porquinho foi a horta, cucu, dolita, a volta do jardim, e onde está o polegar. Jogos físicos na cama ou sofá proporcionam excelentes posições face a face, tanto quando a criança está deitada ou em pé. Sente o seu filho no seu colo, voltado para si, ou numa pequena cadeira, puff, cadeira alta ou sofá enquanto está no chão diante dele. Esta é uma posição fantástica frente a frente para canções, jogos de dedos e ler livros, assim como para as rotinas de vestir, camisolas, calças, meias e sapatos. Manter uma posição frente a frente é mais fácil quando utiliza algum tipo de apoio, um sofá, uma cadeira ou os joelhos para o seu filho se encostar, uma pequena mesa ou cadeira para jogos em pé ou sentado. Jogos sociais e até atividades com livros podem ser realizados frente a frente, com o livro diante da criança, as suas mãos a apontarem para as imagens e os olhos e rosto diante e perto do rosto do seu filho, pronto a estabelecer contato visual, expressões faciais, palavras-chave e efeitos sonoros. Quando sentar o seu filho, certifique-se de que as costas e os pés da criança estão bem apoiados, para que a criança esteja confortável e possa prestar-lhe atenção, em vez de se sentir desconfortável. As costas dela devem estar apoiadas contra as costas da cadeira, os pés bem assentes no chão. Pense em ângulos retos. Numa cadeira apropriada para a criança, os quadris, joelhos e tornozelos da criança devem estar aproximadamente a 90 graus. Os pés não devem estar dependurados no ar. Para os que ainda não andam, um banquinho pequeno é frequentemente a altura ideal, e se o encostar contra a parede, terá também apoio para as costas. As crianças, e os adultos também, como sabe por experiência própria. Sentem-se mais confortáveis quando uma cadeira se ajusta bem ao seu corpo, e ficarão sentadas durante mais tempo. Os puffs são muito úteis. Recomendamo-los para todas as famílias. Permitem-lhe sentar o seu filho diante de si com grande apoio. As crianças também gostam de se deitar neles e pode fazer muitos jogos sociais nessa posição. Algumas crianças querem tanto mover-se que não vão permanecer muito tempo nessa posição. Todavia, ficar de pé também pode ser uma boa posição face a face. Para isto, uma mesa de café ou uma mesa de criança podem ser uma mais-valia. A maioria das crianças gosta de estar em pé junto a uma mesa e brincar com os brinquedos, e é fácil para si posicionar-se do outro lado da mesa e ficar ali, frente a frente, para estar junto dela. É útil se a mesa for pesada,
para que não tombe quando seu filho se apoiar nela, e deve ser baixo o suficiente para que ele possa inclinar-se, pela zona da cintura, e que lhe permita ter os braços livres para manejar os objetos e esticá-los para tocar no pai. A sua posição pode ser em frente à criança ou no canto, onde ambos possam estar frente a frente pelo canto da mesa. Evite brincar ao lado dele. É muito difícil para ele ver o seu rosto nessa posição. Tire vantagem das refeições. As refeições numa cadeira alta ou na cadeirinha do bebê proporcionam ótimas oportunidades para uma posição frente a frente à mesa da cozinha, especialmente se forem consideradas como momentos sociais. É tentador pôr as crianças a comer sozinhas enquanto os pais terminam de preparar a comida, em vez de ter uma refeição social. Todavia, para uma criança com autismo, cada refeição à mesa apresenta uma excelente oportunidade para trabalhar a atenção e a interação sociais. Seguem-se algumas ideias para aumentar a atenção do seu filho durante a hora das refeições. Em vez de dar ao seu filho comida para ele comer com a mão, posicione a cadeira alta numa extremidade da mesa e oriente a sua cadeira de modo a ficar voltado para a cadeira e para o seu filho e desfrutar de uma refeição com ele. Coloque a comida do seu filho na mesa, depois disponha uma pequena quantidade num prato para ele e uma pequena quantidade num prato para si. Agora divirta-se a falar sobre a comida. Quando ele terminar a pequena porção que lhe pôs no prato, ofereça-lhe mais, mas não lhe dê enquanto ele não assinalar, seja de que forma for, que quer mais. Pode tratar-se de um comportamento sutil, um olhar breve para si, uma mão estendida na direção da comida, o gesto de apontar, um som ou palavra, mas aguarde que ele faça algo, e depois trate esse comportamento como uma tentativa de comunicar consigo. Assim que o vir ou ouvir, entregue-lhe rapidamente a comida, dizendo, mais. Claro, podes comer mais. Ofereça um pouco da sua comida ao seu filho, e depois incentive-o a oferecer-lhe assim um pouco da comida dele inclinando-se na direção dele com a boca aberta. Posicione o copo do seu filho na mesa, longe do alcance dele, mas de modo a que ele possa vê-lo. Depois segure-o nas suas mãos e pergunte-lhe se ele quer um pouco antes de lhe entregar. Sirva-lhe apenas um pouco para que ele beba depressa e queira mais. Depois, quando ele terminar e quiser mais, ofereça-lhe mais um pouco, mas espere pela comunicação dele antes de lhe entregar. Quando a refeição estiver a chegar ao fim, cante uma canção ou duas e faça um jogo de dedos antes de terminar. Ajude o seu filho a executar um gesto para acompanhar a canção, movendo as mãos dele ao som da música. As canções são excelentes construtoras de linguagem. Estar sentado à mesa, frente a frente, é uma excelente posição para obter atenção social, e ao gerir a comida da criança faz com que o feixe de atenção dela se volte para si. Resumo do passo 2. Se seguiu e realizou as atividades descritas acima, descobriu uma série de formas de ficar sob o holofote da atenção do seu filho. Veja se concorda com a maioria das afirmações na checklist que se segue. Se assim for, está na posse de competências importantes para entrar no foco de atenção do seu filho. Irá usar estes conhecimentos no passo 3. Se ainda não se saiu muito bem usando estas competências, comece a experimentar cada uma delas, uma de cada vez, durante as brincadeiras com o seu filho, até encontrar alguma forma de as concretizar. Checklist da atividade. Estou sob o holofote da atenção do meu filho durante as atividades com ele. Quando estamos a interagir, o meu filho pode facilmente ver os meus olhos, o meu rosto, as minhas ações corporais e os movimentos. O meu filho, por vezes, olha para mim quando nos envolvemos em atividades juntos. Estou diante do meu filho, ao nível dele frente a frente, não acima dele. Encontrei formas de arranjar as coisas um pouco para estar frente a frente com o meu filho durante as atividades de brincadeira e cuidados. O meu filho está diante de mim, sentado ou em pé, confortavelmente, sentado no chão, sentado numa cadeira adequada para ele, ou em pé junto a uma mesa que tem uma boa altura para ele brincar. Então, e Pablo? Depois de completar a checklist para o passo 2, a mãe de Pablo apercebeu-se que despendia muita energia correndo atrás dele, em vez de criar zonas sociais indicadas para brincar. Um dos hábitos dela era oferecer ao filho objetos quando ele se afastava ou não olhava para ela. Decidiu que um passo importante para ajudar Pablo a aprender era dispor a área de brincadeira de modo a ajustar-se melhor à altura e ao foco de atenção da criança. Empurrou a mesa do café para junto do sofá.
para que quando Pablo estivesse junto dela, o seu corpo ficasse mais amparado pelo sofá. Era também uma forma fácil de o encurralar, sem ter de o forçar a sentar-se numa cadeira, uma tarefa que era difícil para ele, exceto durante a hora das refeições. Pablo também gostava de almofadas. De modo que ela lhe trouxe algumas do quarto e encostou-as contra a parede para criar uma área confortável para ele se sentar sem ter de comprar um puff. Finalmente, a mãe pensou em outras oportunidades ao longo do dia, em casa, onde podia criar um holofote de atenção melhor. Durante o jantar, tornava-se-lhe difícil permanecer sentada, porque os outros filhos precisavam sempre de qualquer coisa da geladeira ou tinha de ajudá-los a cortar a comida. Ao invés, durante a hora do lanche, à tarde, quando ela e Pablo estavam sozinhos, ficar sentada era mais fácil. A mãe decidiu que iria sentar o Pablo de frente para ela enquanto bebia o café da manhã como forma de interagir e de se envolver com ele. Também compreendeu que quando Pablo ficava cansado, geralmente queria que ela lhe pegasse. Ela decidiu deitá-lo nos seus braços com o rosto dele voltado para si, em vez de ficar sentado de costas para ela, e maximizar o tempo frente a frente cantando-lhe as suas canções preferidas. Então, e Matias? Depois de completar a checklist do passo 2, o pai pensou em mais formas de entrar no holofote de atenção do filho. Uma vez que Matias já gostava de estar deitado no sofá, o pai podia inclinar-se sobre ele e estabelecer contato face a face quando iniciava e prosseguia mais jogos ativos. O pai inventou outros jogos para fazer no sofá que exigiam que Matias se sentasse direito. Tal como saltar no sofá, ser levantado para ser lançado pelo ar, como um foguetão, e cair para frente nos braços do pai. À medida que Matias procurava estes jogos, a sua tolerância para estar sentado melhorava e o pai introduziu os livros e incentivou-o a olhar para eles enquanto estavam sentados no sofá. Fazia os possíveis por acrescentar efeitos sonoros divertidos e movimentos exagerados para manter Matias divertido. O pai também trouxe uma mesa e uma cadeira de criança para a sala e gradualmente começou a colocar sobre a mesa alguns livros e outros brinquedos que lhe parecia que Matias pudesse gostar. Ambos começaram a utilizar a mesa e a cadeira quando iam para a sala e antes de passarem para o sofá. Após algumas semanas, o pai conseguiu aumentar o tempo de interação juntos à mesa. Da mesma forma, quando Matias necessitava de ajuda com algum objeto, tirar algo de um recipiente, abrir uma embalagem de lanche, o pai levava Matias para a sala ou para a mesa da cozinha e sentava-o antes de o ajudar. Matias começou a aprender sobre outros locais na casa para além do sofá onde podiam acontecer coisas divertidas e agradáveis. Passo 3. Elimine a concorrência. Explicação. O ambiente físico pode ser um imã poderoso para a atenção do seu filho. Observar o seu filho irá dizer-lhe quais os ímãs de atenção num determinado espaço. Imagens de vídeo ou computador, brinquedos mecânicos e objetos em movimento podem competir fortemente com os pais que estão a tentar captar a atenção dos filhos. Pode ser necessário controlar e manipular o ambiente de modo a ter menos concorrência pela atenção do seu filho. Repare no que distrai a criança e trate de afastá-lo. Quando se junta ao seu filho para uma atividade de brincadeira face a face ou para os cuidados diários, observe para onde vai a atenção dele e identifique os objetos no ambiente que afastam de si a atenção dele. Assim que reparar não, faça os possíveis por minimizá-lo. Seguem-se algumas ideias para acabar com os focos de distração. Durante as brincadeiras com brinquedos, coloque os brinquedos que não estão a ser utilizados em prateleiras ou longe da vista, para que os brinquedos que não estão a ser utilizados não atraiam a atenção do seu filho. Os brinquedos podem ficar arrumados em armários com portas, dentro de caixas, ou até em prateleiras cobertas com um cobertor. Desligue a televisão, a menos que alguém esteja realmente a assistir a algum programa. Manter um aparelho de televisão a funcionar é um imã de atenção poderoso para uma criança com autismo. Durante a hora de brincar, procure desligar a televisão e o computador. Durante a brincadeira social, se o ambiente está conturbado e está permanentemente a distrair a criança, vá para outro compartimento. Uma cama grande é, muitas vezes, um ótimo lugar para brincadeiras sociais. Durante a hora do banho, dê ao seu filho com autismo um banho sem outras pessoas no compartimento, se possível, de modo a envolver-se melhor com ele. Durante as refeições, se existirem várias crianças a comer ao mesmo tempo, veja se consegue intercalar as rotinas de comida do seu filho com autismo,
descrito anteriormente, com as conversas da hora de refeição com as outras crianças e adultos à mesa. Todavia, não sinta que deve alimentar o seu filho à parte. A mistura social de uma refeição em família é uma experiência muito importante para a criança, desde que ela preste atenção às outras pessoas e também à comida. Descobri que colocar os brinquedos em caixotes era muito útil. Não só removia as distrações, como me concedia oportunidades para ensinar as competências de arrumação e para o incentivar a dizer mais palavras para pedir caixas e brinquedos específicos. Ter caixas de cores diferentes pode ajudar a ensinar as cores, e ter caixas transparentes pode ajudar a motivar para pedir os brinquedos que estão lá dentro. O meu filho tinha relutância em pedir as coisas, mas acabou por pedir os seus carros preferidos quando podia vê-los dentro de uma caixa, ajudando-nos a ensinar frases cada vez mais complexas, embora isto também tenha ajudado a ensinar a competência de apontar ponto. Então, e as outras pessoas? Quando seu filho com autismo está a começar a aprender a interagir e a prestar atenção às pessoas, ter várias pessoas a tentar interagir com a criança em simultâneo pode servir de distração. É ótimo quando vários membros da família querem brincar juntos, mas é também importante pensar no holofote de atenção do seu filho. As crianças com o desenvolvimento típico são muito hábeis a dividirem-se entre diferentes pessoas e atividades, mas as crianças com autismo já têm dificuldade em prestar atenção a uma pessoa só, e o leitor está ativamente a esforçar-se para criar essa capacidade para ajudar o seu filho a aprender. As interações sociais são as ferramentas de aprendizagem mais importantes de que dispõe, e é preciso proteger e aumentar as interações e a atenção do seu filho para com os pais, irmãos e outros membros da família. No início, será melhor manter o holofote numa pessoa de cada vez. Se as outras pessoas estão a tentar interagir com o seu filho ao mesmo tempo que o leitor, a atenção da criança será desviada. Quando ninguém comanda o holofote, não pode haver aprendizagem. Por isso, tente incentivar as pessoas a interagirem uma de cada vez com a criança e a não interromperem a atenção e a interação dela com outra pessoa do grupo. Mais tarde, quando a atenção do seu filho para as outras pessoas melhorar, deve confirmar se ele consegue mudar a atenção de uma pessoa para outra e interagir com ambas. Esta é também uma competência importante, é a forma como as pessoas interagem como grupo. Contudo, por agora, seguem-se algumas ideias para lidar com interações múltiplas. Ajude os membros da família a perceber a ideia do holofote de atenção do seu filho e a importância de o seu filho focar a atenção numa só pessoa para aumentar as oportunidades de aprendizagem. Peça aos outros para esperarem pela sua vez, em vez de interromperem a interação da criança consigo. Isto é nada mais do que boa educação, tal como esperar por uma pausa ou um convite para se juntar, em vez de interromper uma conversa entre duas pessoas. A mesma ideia pode ser aplicada às outras crianças que querem juntar-se à brincadeira, desde que tenham idade suficiente para compreender a ideia de não interromper os outros. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti quando uma pessoa está a entreter o seu filho, certifique-se de que não interrompe nem procura desviar a atenção dele. Se interrompe as outras pessoas e tenta mostrar-lhes como fazer, arrisca-se a desencorajá-las a interagir com a criança. Todas as pessoas que estão em posição de interagir com o seu filho encontrarão uma forma muito própria de o fazer ou pedirão ajuda quando precisarem dela. Resumo do passo 3. Se seguiu e realizou as atividades descritas acima, descobriu uma série de formas de eliminar tudo que pode distrair o seu filho e aumentar a atenção dele para si e para as atividades partilhadas. Veja se concorda com a maioria das afirmações na checklist que se segue. Se assim for, está na posse de competências importantes para aumentar e apoiar o foco de atenção do seu filho para si, conhecimentos que irá utilizar no passo 4. Caso contrário, comece a fazer experiências durante as brincadeiras e cuidados até encontrar métodos que funcionem para si. Checklist da atividade. Identifiquei e eliminei os focos de distração. Durante as atividades de brincadeira e cuidados, o meu filho presta atenção a mim e à nossa atividade partilhada. Identifiquei o que distrai o meu filho e encontrei formas de afastar, cobrir ou ocultar os focos de distração numa ou mais divisões. Consegui deslocar o meu filho e a mim para um local diferente para evitar distrações. Quando estou a interagir com o meu filho para brincar ou cuidar dele, a televisão e o computador estão desligados. Quando outras pessoas pretendiam juntar-se a nós, sugeri que esperassem e fizessem turnos, em vez de interromperem e desviarem o foco de atenção do meu filho.
Então, e Pablo? Para os pais de Pablo, o comando e a televisão eram os focos de distração. Por muito que tentassem incutir-lhe interesse pelos brinquedos ou atividades físicas, a atenção que ele prestava à televisão impedia-os de entrar no holofote de atenção da criança. Todavia, repararam que durante o banho ele gostava de apertar os bonecos e fazê-los esguichar água. Também gostava quando os pais punham bolhas de shampoo nas mãos e barriga. Adicionaram alguns brinquedos de corda que nadavam, e ele adorava-os e entregava-os aos pais para eles lhes darem corda quando paravam. Tentaram soprar bolas de sabão na direção dele durante o banho e ele também gostou disso, acertando animadamente nas bolas e olhando para eles com um grande sorriso, à espera de mais. Os pais também descobriram que Pablo gostava que o sentassem no balcão para o secarem a seguir ao banho, e começaram a esfregá-lo vigorosamente com a toalha, a brincar ao cucu com ela, e faziam jogos como o porquinho foi à horta, com os brinquedos, à medida que os enxugavam. A mãe voltava para o espelho, enquanto ele observava, colocava o seu rosto junto do dele e fazia caretas e sons engraçados. Ele gostava disso e dava palmadinhas no espelho e no rosto dela. Todas estas observações levaram os pais de Pablo a perceber que ele gostava de jogos com brinquedos e pessoas, por isso decidiram assumir maior controle sobre a televisão e o comando. Decidiram manter a televisão desligada durante as refeições, durante a hora do banho e de manhã cedo. Também começaram a vesti-lo e a mudá-lo na cama, no quarto que partilhava com o irmão, e não diante da televisão, pela manhã e à noite antes do banho, e usavam estes momentos para brincar em cima da cama. Além disso, o pai sentava na mesa ao pequeno almoço e a mãe sentava-se junto dele ao jantar. Assumiram maior controle sobre o que ele comia e bebia, dando-lhe pequenas quantidades para que ele tivesse de pedir mais com maior frequência. Também passavam tempo social a interagir durante as refeições, pedindo-lhe que passasse itens, pedindo-lhe bocadinhos de comida, e que ajudasse a limpar o tabuleiro da cadeira alta antes de terminar de comer. Manter a televisão desligada durante estas atividades reduziu a quantidade de tempo que Pablo estava concentrado nela e aumentou a atenção neles. Mesmo assim, Pablo ainda passava muitas horas diante da televisão. Finalmente, após algumas semanas, os pais deram um passo gigantesco. Uma noite, depois de ele adormecer, colocaram o comando no armário alto. Assumiram maior controle sobre a televisão, desligando-a 1 hora durante a manhã, 1 hora antes do jantar, e 1 hora à noite antes do banho de Pablo. Mantiveram um temporizador na cozinha para este efeito. Quando o temporizador disparava, ligavam a televisão e programavam o temporizador para 1 hora. Quando ele disparava outra vez, desligavam a televisão. Na primeira manhã, Pablo fartou-se de procurar o comando. Ficou muito perturbado quando não o conseguiu encontrar. A mãe ligou a televisão a seguir ao pequeno almoço durante 1 hora, enquanto se vestia e preparava, e quando o temporizador disparou, ela estava pronta com o carrinho e o casaco dele. Desligou a televisão, vestiu-lhe o casaco imediatamente e saíram para o parque. Pablo começou a chorar quando a televisão se desligou, mas foi distraído com a viagem até ao parque, o que também proporcionava um bom momento para a brincadeira nos balanços. Quando chegaram a casa, a mãe mudou na cama, depois sentou-o à mesa para lhe dar o lanche e sentou-se também para tomar um café. Deu-lhe alguns brinquedos para ele brincar à mesa enquanto comia, um puzzle, um livro, e conseguiu reter-lhe a atenção com estes brinquedos mais tempo do que esperava. Fez birra por causa da televisão, mas ela limitou-se a ignorar a birra. A seguir ao lanche foram para o quarto dele brincar em cima da cama e depois brincar com os brinquedos no tapete. Esta era a nova rotina lá em casa. No espaço de poucos dias, Pablo parou de procurar o comando e começou a mostrar-se muito mais interessado em brincar com os pais, com brinquedos, à mesa e no banho. O pai e a mãe tinham se esforçado muito para descobrirem como eliminar a concorrência do comando e da televisão, mas rapidamente se aperceberam de que não podiam competir diretamente com estes poderosos focos de distração, tinham de remover totalmente a concorrência. Também tiveram de aturar todas as birras e choradeiras que sabiam que iriam acontecer durante os primeiros dias, mas ao substituí-los por outras atividades de que o filho gostava, e fazendo-o sair da sala, conseguiram ultrapassar a pior parte. E, aos poucos, Pablo ajustou-se à nova rotina. O meu filho nunca prestou muita atenção à televisão, mas quando tinha 3 anos descobri que ela era útil em certa medida. Eu tinha grandes livros ilustrados com objetos,
pessoas, expressões faciais e outras ilustrações que utilizávamos frequentemente para praticar o gesto de apontar. Parecia-nos um complemento natural visualizar segmentos de televisão cuidadosamente escolhidos e falar acerca das emoções que os personagens exibiam com comentários como: "Ele está feliz. E qual deles é que está triste? E, mais tarde, por que é que ele está triste?" A recompensa por estar envolvido e falar era assistir a um programa preferido. Passo 4. Identifique a zona de conforto social do seu filho. Explicação. Todas as pessoas, incluindo as crianças, têm diferentes reações à proximidade física das outras pessoas. Algumas necessitam de mais distância social do que outras. Outras adoram a proximidade. Para atrair a atenção do seu filho para o seu rosto e corpo, é importante determinar o nível de conforto com a proximidade física do seu filho. Saiba quais são os sinais do seu filho sobre o nível de proximidade que é confortável para ele. Aqui irá efetuar uma pequena experiência, aprender com o seu filho onde é que ele se sente mais confortável a observá-lo e a desfrutar da sua companhia. Esse espaço é a zona de conforto social da criança. O lugar onde ela lhe parece estar confortável a olhar para si estabelece a distância certa para a aprendizagem. Pode muito bem acontecer que, após algum tempo, quando ambos desenvolverem uma série de rotinas sociais familiares e agradáveis, o seu filho se sinta confortável com uma proximidade maior consigo. Mas a distância que está dele não é assim tão importante. O que é importante é aumentar a atenção da criança para si, e estar perto o suficiente para tocar nos materiais e nela. Seguem-se algumas ideias para perceber e responder aos sinais do seu filho sobre o nível de proximidade em que se sente confortável. Durante as atividades face-a-face que está a utilizar desde o passo 2, preste atenção ao nível de proximidade que mantém do seu filho e a como ele reage a essa proximidade. Muitos pais, quando brincam com os seus filhos pequenos, posicionam-se à distância de um braço do rosto da criança, podendo tocar no rosto das crianças com as mãos. Este é um lugar natural para se estar quando se fala com uma criança pequena e se partilham brincadeiras e emoções. A maioria das crianças com autismo consegue lidar bem com este nível de proximidade, embora o seu filho possa necessitar de um pouco mais de tempo para se habituar a uma distância mais próxima se for diferente da forma típica como interage com ele. Se o seu filho virar a cabeça muitas vezes e evitar o seu olhar, aí estudasse o nome de aversão ao olhar, recue e observe a reação dele. Recuar vai contra os instintos da maioria das pessoas, a tendência natural é aproximar-se, tocar no rosto da criança ou fazer algo que chame a atenção dela. Todavia, algumas crianças necessitam de uma maior distância para apreciarem interações face-a-face. Se vir o seu filho afastar o olhar à medida que o leitor se aproxima, volte à posição inicial. Veja se consegue retomar as interações sem provocar evitamento do olhar. Se assim não for, recue um pouco mais e tente de novo. Algumas crianças são mais inconstantes do que outras e podem mudar de reação muito rapidamente durante uma atividade. Podem parecer apreciar a sua proximidade durante uma interação um minuto e depois, de repente, mudar para uma disposição menos positiva, ainda que a atividade e o seu envolvimento sejam os mesmos. Se o humor do seu filho mudar de repente de feliz para infeliz, ou o contrário, ou a criança demorar mais um pouco a aquecer para uma atividade, o melhor será afastar-se durante uns minutos. Pense nas ações ou efeitos que a criança possa gostar mais na atividade e mostre-lhes a partir de uma distância ligeiramente maior. Resumo do passo 4. Se seguiu e realizou as atividades descritas acima, descobriu as fronteiras da zona de conforto social do seu filho em diferentes atividades, e utilizou este conhecimento para ajudar o seu filho a prestar atenção a si e à atividade partilhada. Veja se concorda com a maioria das afirmações na checklist que se segue. Se assim for, está agora na posse de competências importantes para ajustar a sua posição para maximizar o conforto e a atenção do seu filho para o passo 5. Caso contrário, regresse ao início desta parte, releia-a e tente de novo. Procure os conselhos de uma pessoa que conheça muito bem o seu filho. Checklist da atividade. Estou na zona otimizada de conforto social do meu filho. O meu filho não está ativamente a desviar o olhar de mim nem a inclinar-se para trás. O meu filho olha para mim e para as minhas ações, por vezes. Estou diante do meu filho e perto o suficiente para lhe tocar e aos objetos entre nós. O meu filho parece estar confortável,
a brincar com os objetos, a sorrir, por vezes, ou focado na brincadeira, calmo, interessado ou feliz animado. Então, e Matias? Quando o conhecemos? O seu principal interesse era deitar-se nas costas do sofá e olhar pela janela. O pai desenvolveu alguns jogos físicos ativos para interagir com Matias, mas continuava a ser necessário um grande esforço por parte do pai para manter a interação ativa. Matias sorria e soltava gargalhadas quando era tirado sobre o sofá ou fazia de avião, pela sala no ombro do pai, mas nem sempre persistia nem procurava ativamente o pai para prosseguir o jogo. O pai sentia que, por vezes, podia deixar as coisas como estavam. Então, como podia o pai desencadear mais animação em Matias? Para realizar este novo passo, o pai começou a fazer experiências com a zona de conforto social, para ver como ligeiras diferenças no seu posicionamento podiam afetar Matias. O pai começou por observar as diferenças na forma como Matias respondia quando o rosto do pai estava perto versus longe enquanto estava a fazê-lo saltar no sofá ou a rodopiar pela sala. Quando estava perto, por vezes, Matias afastava o rosto do pai, mas quando o pai o pousava no chão e se inclinava para trás ou se sentava, Matias tendia a seguir o pai com o olhar. A atenção de Matias era mais aparente quando o pai recuava alguns passos do sofá para se sentar no chão. Matias saía do sofá e corria para o pai para que este o erguesse no ar. O pai continuou a fazer experiências com a distância física entre ele e Matias e apercebeu-se de que, para os jogos físicos, quanto mais distância, melhor. Parecia criar mais esforço em Matias para procurar o pai e prosseguir o jogo. O mesmo acontecia no jogo do avião ou para o fazer rodopiar pela sala. Quando o pai parava para poisar Matias no chão e recuava os passos, havia mais probabilidades de Matias olhar para o pai ou levantar os braços em resposta aos braços abertos do pai, do que quando o pai se acocorava diante dele e lhe perguntava se queria mais. O mesmo acontecia quando Matias estava cansado de uma atividade. O pai reparou que um pouco mais de espaço o ajudava a interpretar quando Matias queria mesmo terminar um jogo, porque não ia atrás dele e olhava antes para outro ponto da sala. Nessa altura, o pai confirmava que para o Matias a atividade tinha terminado e seguia o seu olhar para outra ideia de brincadeira. O pai sentia-se mais bem-sucedido em compreender as tentativas de comunicação do filho e em criar mais jogos interativos para ele participar. Passo 5. Junte-se ao seu filho seguindo a liderança dele. É muito comum os pais interagirem com os filhos criando uma nova atividade e oferecendo-a quando a criança já está entretida com outra coisa qualquer. A criança com autismo pode estar envolvida numa atividade, como abrir e fechar uma porta ou fazer rolar um carro para frente e para trás, e quando um dos pais aparece com uma atividade não relacionada com a sua, a criança pode ignorá-los ou ficar zangada e perturbada. Isto pode fazer com que os pais se sintam fracassados ou, pelo menos, frustrados pela falta de atenção ou interesse por parte da criança na nova atividade. Em vez de tentar dirigir a atenção do seu filho para outra coisa, neste passo irá praticar seguir o foco de atenção dele. Explicação. Seguir a atenção da criança como forma de a ensinar pode parecer pouco natural, ou estar a recuar. Estamos muito habituados a ensinar dando instruções e orientando os nossos filhos. Todavia, muitos estudos ensinaram-nos que as crianças, especialmente as crianças pequenas nos primeiros anos do desenvolvimento da linguagem, aprendem a linguagem mais facilmente se os pais e as outras pessoas seguirem a atenção delas e falarem acerca daquilo que a criança já está a fazer. Redirecionar a atenção das crianças quebra a concentração delas e corre-se o risco de elas a perderem totalmente. As técnicas que se seguem utilizam as 4 técnicas principais que empregamos no ESDM para seguir a atenção das crianças. Estas são técnicas de ensino fundamentais que o leitor irá usar muitas vezes à medida que vai seguindo estes capítulos, por isso pratique-as muito bem até que elas lhe sejam fáceis e naturais. O lema do passo 5 é: o que fizeres, eu também faço. Em vez de tentar mudar a atividade ou o foco de atenção do seu filho, tente segui-lo e juntar-se a ele na atividade que ele já está a desenvolver. Pode utilizar os objetos, brinquedos ou atividades em que o seu filho está concentrado para criar uma interação. Atividade. Utilize a escuta ativa. Uma excelente forma de começar é com a escuta ativa. Pode conhecer a expressão de outros contextos e, se assim for, sabe que ela significa escutar, escutar de verdade,
o que a outra pessoa está a dizer e esforçar-se ao máximo por compreender o significado daquilo que ela está a dizer. Com outros adultos, procuramos compreender escutando e fazendo perguntas, reformulando o que ouvimos e fazendo comentários. Quando somos ouvintes ativos de uma criança pequena que está a brincar, posicionamos-nos diante da criança para ser fácil partilhar o olhar, observamos o que ela está a fazer para compreender o seu objetivo, narramos as suas ações, fazemos comentários de admiração, e acrescentamos efeitos sonoros ou teatrais, tambor, aplausos. Podemos ajudar a criança, apanhando um brinquedo que caiu, aproximar algo que a criança queira. Também podemos imitar as ações da criança com outro objeto. Este tipo de escuta ativa com comentários pode ocorrer em muitas situações com o seu filho. Cria uma situação em que os dois estão a partilhar a atenção para a mesma coisa, e partilhar a atenção é uma ferramenta preciosa para a aprendizagem da criança. Torna a linguagem significativa e coloca o pai sob o holofote de atenção da criança, no centro do palco, envolvendo-se e respondendo à brincadeira dela, sem interromper ou mudar o foco de atenção da criança. A escuta ativa pode também ajudar a manter a atenção do seu filho para a atividade, para que possa acrescentar mais oportunidades de aprendizagem. A escuta ativa transmite ao seu filho: estou aqui, estou interessado em ti, estou a ver o que estás a fazer e estou a fazê-lo também. À medida que se junta ao seu filho, segue a liderança dele e se torna mais ativo, com comentários, aprovação, efeitos sonoros e imitação, o seu filho irá prestar-lhe mais atenção a si. Atividade, narre. Juntar-se à criança começa quando partilha interesse pela atividade dela, observando, sorrindo, acenando e gesticulando, escuta ativa. É fácil prosseguir da observação e aprovação ativas das ações do seu filho para ser o seu narrador. Enquanto observa ativamente, acrescente palavras simples ou frases curtas para descrever o que a criança está a fazer. Deve utilizar linguagem simples para ajudar o seu filho a escutar palavras individuais e associá-las a objetos e atividades. Se a sua linguagem for demasiado complexa, o seu filho pode não conseguir compreender que palavra ou frase descreve o objeto que está a segurar ou a ação que está a demonstrar. Por exemplo, se a criança está a apanhar um comboio de brincar do chão, pode dizer, é um comboio. Quando a criança o fizer rolar pelo chão, pode dizer, chuga chuga chuga. E ajudá-la. Se a criança tocar na roda, pode dizer, é a roda. O gráfico que inserimos no final deste capítulo fornece ideias para narrar outro tipo de atividades. Descrever a brincadeira do seu filho sem interromper ou mudar o foco de atenção pode ajudar a manter a atenção dele em si na atividade, enquanto lhe fornece oportunidades para aprender a linguagem. Lembre-se de se posicionar diante da criança de modo a que ela tenha uma boa perspectiva do seu rosto. É útil para o seu filho ter consciência da sua atenção e da sua linguagem. Se não lhe dá muito jeito narrar, imagine que é um comentador desportivo a descrever o que acontece enquanto observa a brincadeira do seu filho. Faça comentários sobre os objetos e as ações que ambos estão a utilizar enquanto brincam. Utilize frases curtas. Divirtam-se. Atividade. Ofereça ajuda. Outra forma de aumentar a atenção e o envolvimento do seu filho enquanto observa e narra é oferecer ajuda. Estenda-lhe brinquedos durante os momentos de brincadeira, mudança de fraldas ou banho depois de o seu filho indicar um interesse, em vez de se limitar a colocá-los ao alcance dele. Diga o nome dos objetos quando lhes entrega. Dê-lhe os pedaços de comida, um por um, em vez de lhe colocar a comida toda no tabuleiro da cadeira alta durante as refeições, enquanto está sentado diante dele e a narrar o que está a acontecer. Quando o seu filho tentar alcançar um item que esteja ligeiramente fora do alcance dele, diga, queres uma banana? Toma a banana, e entregue-lhe a banana. Ou pode dividir algo em vários pedaços, como partir uma bolacha em bocados ou entregar um pedaço de cada vez. Usar mais pedaços significa mais oportunidades de aprendizagem para o seu filho comunicar consigo e compreender as palavras que diz e as ações que pratica. Ajude o seu filho quando ele está a esforçar-se por atingir um objetivo, tal como tentar empilhar um bloco, e assegure-se de que a sua ajuda é notada por ele. Ser a pessoa que entrega os objetos desejados e fornece a ajuda necessária faz com que se torne parte da atividade, e ajuda o seu filho a prestar-lhe atenção a si e à sua linguagem. Tenha o objeto desejado preparado, à espera e à vista, e entregue-lhe dramaticamente para ter a certeza de que o seu filho lhe presta atenção quando se junta a ele.
O meu filho nunca precisa de ajuda. Há crianças tão determinadas em serem independentes que nunca parecem necessitar de ajuda. Se tem um filho assim, terá de engendrar algumas situações em que ele precise de ajuda. Pode criar uma situação em que o seu filho necessite da sua ajuda colocando, por vezes, um brinquedo ou um pedaço de comida num saco de plástico transparente ou frasco com tampa, de modo a que ele possa ver e tocar no saco ou no frasco, mas não consiga abri-los. Depois pode oferecer ajuda estendendo a mão e perguntando se ele precisa de ajuda, abrindo o saco ou o frasco e dando à criança o objeto desejado. Quando seu filho reconhece o objeto dentro do saco ou frasco, ele pode indicar interesse em obtê-lo e pode olhar do saco ou do frasco para si e de novo para o frasco ou para o saco, ou emitir algum som enquanto olha para eles, ou dar-lhe palmadinhas com as mãos, ou entregar-lhes a si. Mesmo que não tenha certeza se o seu filho quer o objeto que está dentro do saco ou do frasco, pode abri-los e dar-lhe o objeto. À medida que repete este jogo ao longo do tempo com diferentes materiais, pode desenvolver-se um jogo. Pode ainda oferecer brinquedos tentadores com efeitos especiais em que a criança necessite da sua ajuda para pôr a funcionar, tal como dar corda a um brinquedo que gira. Atividade. Imite as ações do seu filho. Outra forma de aumentar a atenção para si e criar interações é imitar ou espelhar o seu filho. Diante da criança, brinque com o mesmo brinquedo ou objeto, tomando turnos, ou utilize um brinquedo ou objeto igual para imitar as ações da criança, para que não tenha de lhe tirar o brinquedo. Por exemplo, se o seu filho começar a rolar um carro para frente e para trás, pode utilizar um segundo carro para rolar para frente e para trás, imitando a velocidade que a criança está a utilizar. A imitação pode também estender-se aos sons ou verbalizações que a criança possa produzir. Dica útil. Volte atrás e reveja a lista de ações, sons e movimentos que o seu filho efetuou quando estava a observá-lo a brincar. Tome turnos com o brinquedo da criança ou utilize um brinquedo similar para criar estas ações. Lembre-se de narrar ou dar um nome aos objetos e ações que está a usar, mantendo a linguagem a mais simples e curta possível. Se o seu filho não o imitar, consulte a sua lista e tente outra ação. Dica útil. Algumas crianças podem ficar aborrecidas quando alguém se junta a elas e mexe nos seus brinquedos. Estão habituadas a brincar de certa maneira, e podem resistir à mudança quando outra pessoa se junta a elas. Se o seu filho reagir negativamente às suas tentativas de brincar com ele, não se preocupe. Ele apenas necessita de se habituar ao seu envolvimento. Comece de novo, posicionando-se diante da criança, dentro da zona de conforto social dela, e use apenas técnicas de escuta ativa e narração durante alguns dias. Mantenha estas técnicas até o seu filho parecer confortável. Depois introduza a técnica da ajuda. Prossiga com esta técnica durante algumas atividades, e depois comece a imitá-lo ocasionalmente. Posicionar-se diante do seu filho e imitá-lo irá quase certamente atrair a atenção dele. Se ele estiver a tentar introduzir um bloco numa caixa, entregue-lhe os blocos um a um, ajuda, e coloque alguns também, imitação. Se o seu filho está a bater com uma colher no tabuleiro da cadeira alta, vá buscar uma colher, coloque-se diante dele e entre no ritmo, dizendo, bang, bang, bang e narração. Muito certamente verá a atenção dele a voltar-se para si. Esta estratégia de imitar a brincadeira da criança ajuda a mudar a atenção dela e torna-a consciente do pai como um parceiro social. Juntando-se ao seu filho na brincadeira dele, e narrando as suas ações, está a transformar um solo num dueto. Atividade final. Misture tudo, combine escutar, narra, ajudar e imitar. Acabamos de descrever 4 técnicas para seguir os interesses e atividades do seu filho: escuta ativa, narração, ajuda e imitação. Estas 4 técnicas geralmente ocorrem juntas quando as pessoas brincam com crianças muito pequenas. Embora tenha estado concentrado em uma ou outra destas técnicas enquanto estava a praticá-las, provavelmente reparou que, muitas vezes, usou mais do que uma de cada vez. Agora que praticou cada uma delas durante as atividades de brincadeira e cuidados, despenda algum tempo a seguir o seu filho em muitas das suas atividades durante o dia. Faça na maior quantidade possível dos 6 tipos de atividades referidos no passo 1, ver página 60. Brincar com um brinquedo ou outro objeto, brincadeira social, refeições, cuidados, vestir ou mudar a fralda, banho ou hora de dormir, atividades com livros e tarefas domésticas, durante os próximos dias.
Provavelmente terá de tomar uma decisão consciente para pôr isto em prática durante uma atividade, embora se vá tornando cada vez mais automático à medida que pratica e vê resultados. Depois de dar início a uma atividade, ou de se juntar ao seu filho numa atividade já iniciada, e depois de estar bem posicionado, irá conscientemente seguir o seu filho. Despenda 5 minutos na atividade, e no final, despenda alguns minutos a pensar nos momentos em que esteve a escutar e a narrar, a ajudar ou a imitar. Procure fazer algumas anotações, talvez utilizando o quadro da página 81. Incluímos um exemplo no quadro para lhe mostrar uma forma que pode ser útil. O exemplo vem de Landon, de 18 meses, a jogar a bola com a mãe, no chão da sala. O quadro mostra como a mãe seguiu o interesse da criança na bola e se juntou a ela sem redirecionar a sua atenção. Leia-o e depois imagine a brincadeira preferida do seu filho com um objeto ou um brinquedo. Pense em como poderia usar a narração, a ajuda e a imitação nessa brincadeira. Depois pense numa rotina de cuidados, tal como a hora do banho. Como poderia usar estas estratégias durante a hora do banho? Resumo do passo 5. Se seguiu e realizou as atividades mencionadas, descobriu uma série de formas de seguir os interesses do seu filho numa atividade e juntar-se a ele sem redirecionar a atenção da criança para uma atividade diferente. Depois de ter realizado uma destas atividades, debruce-se sobre a checklist que se segue e veja se concorda com a maioria das afirmações. Se assim for, está agora na posse de aptidões importantes para aumentar e apoiar o foco de atenção do seu filho em si, conhecimentos que irá utilizar durante o resto dos capítulos deste livro. Caso contrário, releia o capítulo, seguindo e tentando cada nova atividade múltiplas vezes com o seu filho ao longo da próxima semana. Demore o tempo que for necessário para dominar estas competências. Não há pressa. O leitor e o seu filho irão apreciar muito mais as interações quando conseguirem incorporar estas competências facilmente na brincadeira. Checklist da atividade. Estou a seguir a liderança do meu filho. Segui os interesses do meu filho durante alguns minutos e não tentei redirecionar a sua atenção para outras atividades. Posicionei-me frente a frente com o meu filho, e ele estava bem posicionado para reparar em mim. Observei as ações do meu filho e narrei o que ele estava a fazer ou para onde estava a olhar durante um bocadinho antes de tocar nos brinquedos dele. Juntei-me ao meu filho, imitando o que ele estava a fazer, incluindo emitir sons. Ajudei o meu filho fazendo com que lhe fosse mais fácil alcançar os seus objetivos, repetindo a atividade, ou entregando-lhe os objetos que ele queria. De vez em quando, o meu filho olhava para mim. Seguisse um exemplo de combinação das atividades. Dominique, de 2 anos, e o seu pai, James, estão a brincar no chão com brinquedos. Tem um saco de blocos diante deles e, à medida que James observa, escuta ativa, Dominique debruça-se sobre o saco e retira um bloco com cada uma das mãos. Oh, tu gostas destes blocos, diz ele, narração, e James entrega-lhe outro, ajuda, e diz, toma, enquanto estende a outra mão. Depois diz, olha, Domi, o pai pode ficar com um bloco. Ela aceita o bloco que ele lhe oferece e coloca-lhe outro na mão. Ele tem 2 e pousa-os diante dela, ajuda, empilhando-os e acrescenta outros à pilha, e começa a acrescentar efeitos sonoros, assobios, e a fazer uma grande exibição, a empilhar os blocos, exagerando e criando um espetáculo divertido. À medida que ela observa, sorrindo perante os efeitos sonoros, ele oferece-lhe outro bloco, ajuda. Ela pôs um dos dela na pilha e aceita o que pai lhe oferece. Ele coloca imediatamente um na pilha, imitação. James e Dominique empilham blocos na estrutura, imitação, enquanto ele narra, mais um, e mais um, e mais um, até eles caírem. Ele diz, pumba, em voz alta e ambos partilham olhares, sorrisos e gargalhadas. Dominique começa a construir a torre de novo e ele imita-a, narrando, ajudando e imitando, enquanto o jogo se repete. Neste exemplo, James usa a escuta ativa, a narração, a ajuda e a imitação para seguir o interesse de Dominique pelos blocos. Ele não tenta mudar a atividade ou dirigir a atenção dela para outra coisa qualquer. Mantém-se com os blocos e segue o interesse e as reações dela, enquanto tenta uma coisa e depois outra para ver como é que ela responde. Ele é um excelente parceiro de brincadeira. Ambos criam um jogo engraçado, e o pai tem atenção total por parte da criança, sentado diante dela,
ajudando-a a criar rotinas divertidas com os blocos. A atenção dela dura muito tempo e ambos partilham muitas interações com os blocos, sendo cada uma delas uma oportunidade de aprendizagem para a menina. Ela nunca tinha empilhado blocos e veja como ela aprendeu rapidamente a fazê-lo com o pai. Resumo do capítulo. Abordamos formas de aumentar a atenção do seu filho para si e alimentar as interações face a face. Observar o seu filho para ver ao que ele está a prestar atenção irá dizer-lhe onde recaiu o holofote da atenção da criança, para que possa unir-se a ele no palco, sob o holofote. Posicionar-se cuidadosamente, para que fique frente a frente com ele, sem muita distância entre os dois, dá ao seu filho uma oportunidade muito nítida de olhar para os seus olhos, rosto e expressões e aprender acerca de toda a informação social que provém dos rostos. Embora de início isto pareça estranho, verá que se vai tornando mais fácil com a prática. Este tipo de interação face a face é ótima para brincar, mas também irá ajudá-lo a proporcionar muitas oportunidades de aprendizagem ao seu filho durante as atividades diárias. Recorde-se das 6 principais atividades descritas no passo 5, brincar com brinquedos, brincadeira social, refeições, cuidados, atividades com livros e tarefas domésticas, e tente usar estas técnicas em cada uma delas. Também descrevemos algumas formas de aumentar a atenção do seu filho para si durante as atividades. As mais importantes são as 4 principais. As 2 primeiras são: 1. Escuta ativa enquanto interage com o seu filho, observar e comentar o que ele faz. 2. Narrar as atividades dele em frases curtas e palavras simples, enquanto se junta a ele e o segue em vez de tentar interromper ou desviar a atenção dele para outra coisa. Acrescentamos as atividades de 3. Ajudar e 4. Imitar como outras formas importantes de se juntar ao seu filho e aumentar a atenção dele para si. Nós sabemos que é mais natural para alguns pais do que para outros falar e interagir com os seus filhos pequenos face a face durante as rotinas de cuidados e brincadeiras. Para as crianças pequenas com autismo, aumentar a quantidade de tempo quando tem pessoas sob o seu holofote de atenção é absolutamente crucial para o seu progresso. Irá juntar-se ao seu filho em atividades que ele já gosta de fazer, e juntar-se a uma criança feliz é uma atividade divertida para a maioria dos pais. Divirta-se a praticar estes passos. Lista de geladeira. Objetivo: aumentar a atenção do seu filho para si. Passos: identifique o holofote de atenção do seu filho. Encontre a sua posição sob esse holofote face a face com a criança. Elimine a concorrência pela atenção do seu filho. Descubra a zona de conforto social do seu filho e fique lá dentro. Siga a liderança do seu filho, use a escuta ativa, narração, ajuda e imitação.